Professor, fala sobre clipe e coldres. Como prendê-los corretamente na cintura de forma segura? Boa. Tá, vou responder essa pergunta. Ela é pertinente para essa questão ali que eu falei do clipe, né? Eu dei um gancho, eu levantei a bola, vocês cortaram, então não tem realmente para onde fugir. Cara, isso aqui tem 3 pontos, na verdade. Tem a ver com o tipo de clipe, perfeito? Quanto de pressão ele tem, o formato do clipe, especificamente, na questão da estrutura dele, e o tipo de vestimenta que você vai estar utilizando. Então, tem esses 3 pontos. Tá? Embora essa questão da estrutura e do tipo de clipe, da pressão dele, possa parecer uma coisa só, ela faz um pouco de diferença. Então, por exemplo, às vezes você pode ter um clipe que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Talvez eu consiga. Ó, isso aqui é a minha bainha, perfeito? Ela tem o clipe removível. Não é exatamente o ideal, mas enfim, ela sai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo que ele tem esse... Olha só, ficou certinho. Tá vendo que ele tem esse ganchinho aqui no final? Isso aqui dá uma ajuda brutal na hora de você prender a sua faca, sua bainha, no caso, né, o seu couro, o que seja, na sua roupa, no seu cinto, por exemplo. Ó, tá vendo que o clipe ele tá meio já desembeiçado aqui, ele tá meio aberto? O ideal, deixa eu ver se eu consigo focar ele aqui, ó. O ideal seria que ele ficasse assim, tá? Esse seria o ideal, seria a pressão dele, beleza? Só que, ó, ele já tá meio frouxo aqui, eu já preciso trocar ele, na verdade. Então, essa questão da pressão, ele já pressiona ali, por exemplo, no seu cinto, na sua calça, no seu calção, na sua bermuda, enfim, onde você esteja prendendo ele. Esse ganchinho, ele vai dar uma ajuda na hora, imagina que tem o cinto passando aqui. Se é um clipe liso, né, então o cinto passou, é um clipe liso, e ele não tiver muita pressão, pode ser que na hora de você sacar, você puxar, ele acabe vindo junto, né, dependendo aí do tipo de roupa que você estiver utilizando. Quando ele tem esse ganchinho, então ele já dá essa ajuda. Ele ajuda a prender ali a bainha ou o coldre e você consegue acessar a sua faca com uma certa facilidade. Tá? E aí eu tinha falado mais uma coisa, né? Era o clipe, né? A pressão, o formato e, no caso, as roupas. Né? Então, dependendo do tipo de roupa que você está utilizando, então, por exemplo, se é uma roupa que tem cinto, normalmente ela tende a ter mais aderência por esses motivos que eu mencionei. Agora, se você está, por exemplo, com um moletom com cordão, ele tende a escorregar um pouco mais. Então, por isso que é importante você ter esse conjunto, né? Trabalhar os 3 em conjunto, principalmente os 2. Tá? Existe uma forma técnica de você meio que corrigir isso, não é o ideal, mas existe, que é o que, por exemplo, às vezes acontece, o cara vai sacar lá a faca, ele puxa e a bainha acaba saindo junto. Né? Como é que você faz para corrigir isso caso você eventualmente não tenha ali o clipezinho, né? a pontinha ali do clipe, ou se ele não esteja prendendo o suficiente? Você vai fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui. Na hora que você vai realizar o saque, o seu polegar encaixa lá na ponta do clipe e na hora de você fazer o saque, você vai meio que, enquanto puxa a faca para cima, você empurra a bainha para baixo. E aí você vai realizar o saque sem que ela venha junto. Não importa o quão presa ela tiver, né? Então, polegar para baixo, ele empurra a bainha para baixo enquanto você está puxando a faca para cima. E aí você consegue solucionar essa pane. Beleza? Assim, não é a forma ideal, porque é uma coisa a mais que você tem que colocar no seu repertório para ser treinado, para ser condicionado, com a mão dominante, com a mão não dominante. Por exemplo, se você faz uma pegada em picador de gelo, isso já não se torna possível. Então é um pouco limitante, mas é aquela coisa, 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Mas se você tem essa opção, por exemplo, de fazer uma faca artesanal, como a gente já falou anteriormente, o cuteleiro provavelmente ele vai estar utilizando materiais de qualidade. E aí vai ter uma pegada boa, vai ter uma pressão boa, que vai fazer com que você consiga ter esse saque muito mais produtivo do que uma faca, por exemplo, que eu mostrei aqui, novamente, minha bainha, que é solta, que é mais bainha solta, meu clipe é solto, e que é feito de um termoplástico.
Então, conforme ele vai usando, né, eu vou colocando ali na roupa, ele vai desembeiçando aqui e ele vai perdendo a pressão. Acontece.